ensino para os meus filhos a mentir, não é? Por exemplo, é muito comum, aos domingos, nós estarmos em casa, já riu, né? Nós estarmos em casa, alguém bate a porta, normalmente é algum companheiro de alguma religião, nós mandamos o nosso filho olhar, ele olha, e a mãe, e olha, vira para a mãe, mãe é da igreja. Que é para não abrir a porta, né? Ou então alguém liga para sua casa, o seu filho atende, é alguém que seja um desafeto, você olha e diz para o seu filho: mãe, quer? A mãe não está. Depois, quando o seu filho na adolescência começa a mentir para você, você chora. Você tem dificuldades, porque ele aprendeu aquele processo com você. É no lar que se forma o caráter. O caráter, a forma de ver a vida, não é? O modo como nós vamos nos desenvolver. A escola vai nos ensinar as letras, a utilização do raciocínio. Porém, os valores morais e éticos, eles se aprendem no lar, na casa, na relação nossa um com o outro. E tem muitos irmãos nossos que ainda, infelizmente, no nosso meio espírita, que não percebeu que nós temos que apresentar Jesus para os nossos filhos logo cedo. Logo cedo. Por que logo cedo? Porque nós somos espíritos velhos, refletem de tendências negativas, e necessitamos dos ensinos morais trazidos por Jesus para fazer com que a obra do nosso íntimo, a obra que nós edificamos em nós, seja concreta. Ou seja, construirmos a nossa fé baseada numa pedra. Não é? E essa pedra de sustentação, esse alicerce de pedra, nos dê sustentabilidade para podermos viver. Em nenhum outro lugar ou universidade do mundo se ensina a vivenciar ou a superar dificuldades, a superar aflições. Nós vemos que o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita nos tem ajudado muito nesse sentido, a superar as dificuldades, as agruras da vida, que as nossas vidas, não gosto desse termo, mas não são muito fáceis de levar, né? As nossas vidas vêm repletas muitas vezes de angústias, de dificuldades. Algumas vezes nós falamos: não, minha família é muito legal, eu gosto da minha família, mas nós temos problemas financeiros que angustiam, né? Aliás, os problemas financeiros são alguma coisa interessante de refletir, porque às vezes nós estamos equilibrados financeiramente, tudo vai bem, a relação marido e mulher é muito boa, mas se há um desnível, aí a coisa começa a ficar meio complicada, não é? E um ou outro muitas vezes começa a se referir ao outro com palavras muitas vezes difíceis, com palavras muitas vezes até de baixo calão, quando está muito nervoso, muito irritado. Ó, quando nós vamos estudar as questões do Evangelho, o Evangelho vai dizer que a boca fala o que o coração sente. Então, se eu digo para uma pessoa que a amo e depois estou tratando-a com palavrões, qual será o certo? Quando eu digo que a amo ou quando estou tratando com palavrões? Não é? Se a boca fala o que o coração sente, então muitas vezes eu não sei se eu amo ou se eu não amo, se eu gosto ou não. Se o momento é de dificuldade financeira, unir um ou outro para lutar e sair da situação é o mais adequado. Porém, nós passamos a discutir e a brigar insistentemente por causa de coisas que nós não refletimos bem. Algumas pessoas, né? Não são todas assim. Outras dificuldades que nós encontramos são bastante interessantes. Às vezes nós nos unimos para solucionar os problemas grandes em família, né? As dificuldades maiores, há uma união entre os cônjuges, as pessoas que convivem no lar. Porém, nós temos brigas homéricas quando
deixamos uma garrafa de água pela metade na geladeira, quando esquecemos uma toalha molhada, né, em cima da cama, ou muitas vezes quando deixamos uma panela destampada. As brigas aí se transformam em algo que seja, parece que vira, ia falar que vira um barraco, né? Mas aqui não tem barraco. Barraco só tem lá para a caixa d'água, aqueles lá de lá, que lá o povo briga mais. Então nós percebemos que nós somos ainda seres incompletos, não nos conhecemos adequadamente e não trabalhamos muitas vezes estes sentimentos, estes processos nossos. E hoje que nós assim o façamos, tanto no campo da relação com os nossos filhos, onde nós temos que mostrar para eles uma relação moral ou uma ética de vida um pouco mais esclarecida, quanto numa relação entre os cônjuges, para que haja um equilíbrio maior dentro da família. Né? Por quê? Hoje nós estamos sofrendo o reflexo de tudo isso que nós colocamos muitas vezes debaixo do tapete. Se há uma corrupção lá em cima, no nosso governo, nos governantes, naqueles que lideram o nosso país, naturalmente ela já deve estar aqui embaixo, ter tomado essa proporção. O jeitinho brasileiro, né? As formas como nós convivemos dentro, nesse sentido, né? De estarmos vivenciando. Chamo a atenção para isso, porque nós vamos viver tempos novos. Nós vamos viver daqui mais algum tempo, tempos novos, que vão surgir dos escombros desses processos que nós estamos vendo. A justiça que vai em busca do seu equilíbrio, a justiça que vem trazer para nós exemplos de que ela vai realmente fazer valer-se no sistema de igualdade, não mais criando esses desníveis que nós vemos. Nós mesmos, por outro lado, vamos ser movimentados, mexidos no nosso íntimo, vendo as renovações sociais que vão se fazer. E percebendo que essas renovações sociais vão nos levar a um compêndio de pensamentos renovadores, a modificação da nossa forma de ser, a perda dos nossos preconceitos, os conceitos que nós trazemos. Preconceito não se aprende quando você é criança, né? Preconceito se adquire. Por que a gente adquire? Se você pegar uma criança por volta de 2 a 3 anos e colocá-la junto com outras crianças de diversas etnias, ela, no máximo, o que ela vai fazer de questionamento em relação às diferenças que ela vai encontrar é o seguinte: ela vai olhar para a mãe e vai dizer: mãe, por que ele tem o olhinho puxado? Mãe, por que ele tem a cor diferente da minha? E a mãe explica, a criança naturalmente vai e volta aos foguetos, às brincadeiras com a outra criança, né? Sem se importar com a origem, sem se preocupar com qualquer outra coisa. Já quando nós cultivamos pensamentos inadequados ou estamos numa convivência social já com uma idade mais madura, nós então começamos a absorver ideias e conceitos equivocados que nos levam a desenvolver as nossas ideias, os nossos preconceitos, sejam eles de raça, sejam eles de religiosos. Aliás, os preconceitos religiosos são a demonstração de que nós não compreendemos ao nosso Pai. E Deus é Senhor de todas as coisas. Ora, se Deus permite que haja uma diversidade de religiões ou há uma diversidade de pensamento, naturalmente que Deus entende que nós não somos todos iguais. Entendendo que nós não somos todos iguais, cada um de nós está num nível de conhecimento, o Pai então permite que nós nos desenvolvamos dentro desses conhecimentos, naquilo que nós somos chamados ou aprendemos, mas também nos permite o desenvolvimento e o amadurecimento das nossas ideias. Como disse, com Moisés
nós tivemos os mandamentos das leis de Deus. Com Moisés nós saímos da infância e atingimos já uma certa maturidade. Porque Moisés nos apresenta lá o conjunto de mandamentos que nos vai fazer compreender melhor as nossas relações. Com Jesus nós somos chamados à maioridade. Jesus nos traz a lei de amor, o respeito ao outro, o combate sistemático à hipocrisia, que ainda a graça no nosso meio cristão, no nosso meio religioso. Porque muitas vezes nós apontamos o dedo para o outro e esquecemos que tem 3 dedos voltados para nós. Que nós só modificamos o outro pelo exemplo, por aquilo que nós exemplificamos, por aquilo que nós doamos em relação ao outro. O muito falar, o muito conversar nos serve, é de muita valia para o amadurecimento dos nossos raciocínios. Porém, o que faz a diferença são os nossos exemplos. São aquilo que nós demonstramos, aquilo que nós trazemos de vivência verdadeira. O apóstolo Tiago, na sua epístola, vai dizer que a fé sem obras é uma fé morta. Nós precisamos ter fé e obras. Apesar de alguns irmãos nossos contestarem essa ideia, que me recordo que vi na internet há algum tempo atrás uma frase que é colocada no nosso Evangelho, que é trazida pelos estudos da doutrina espírita, do Espiritismo. Está escrito assim: fora da caridade não há salvação. E o indivíduo colocou embaixo: não é fora da caridade, isso é falso, é fora da fé. Ora, eu posso ser ateu e não ter fé nenhuma em Deus e ser uma pessoa generosa, viver com ética, com moral, com respeito ao meu semelhante, sem ter fé. Assim como eu posso ser alguém que tem uma fé, que tenha um desenvolvimento interno de uma fé construída e ao mesmo tempo não fazer nada por ninguém. Não trabalhar, não desenvolver a proposta de nosso Senhor Jesus, que é de nós sermos fraternos uns com os outros, que é do amar ao próximo como a ti mesmo. Então não é a fé, que a fé é uma construção, a fé é um instrumento importante, mas se eu tenho fé e não tenho obras, a minha fé é morta. Será que Deus, sabendo que o indivíduo trabalhou a vida toda, construiu creches, hospitais, dividiu tudo que tinha com o seu semelhante, deu de si em prol do desenvolvimento da vida de outros e dele mesmo, cuidou bem da sua família, mas não tem uma fé ainda concretizada, ou não tem fé nenhuma, em detrimento de outros que têm a fé, colocado um ao lado do outro, será que Deus excluiria o indivíduo que trabalhou, mas não tem uma fé concretizada? Excluiria e colocaria ele numa situação difícil, em detrimento daquele que tem fé, mas não fez nada por ninguém? É estranho, né? Que justiça seria essa? Seria uma justiça parcial, não uma justiça imparcial. Mas ocorre que Deus está bem acima de tudo isso, e a visão de Deus é superior. Deus vê antes as coisas, então naturalmente que nosso Pai não vai fazer uma distinção daquele que tem uma fé, mas não faz nada em relação àquele que tem, muitas vezes, não uma fé concretizada, mas não tem obras, trabalha, melhora, ajuda no desenvolvimento social. E o Livro dos Espíritos vai dizer que nós temos uma missão enquanto pessoas que vivem, espíritos, almas que aqui estão, que é de ajudar no desenvolvimento das estruturas materiais das quais nós somos chamados a viver. Nós estamos chamados a viver em sociedade para contribuirmos uns com os outros, pressupondo-se que em sociedade nós não temos a condição de viver sozinho devido ao simples processo de que eu não posso fazer tudo. Eu posso trabalhar em determinadas situações ou fazer determinado exercício, mas tem outros que eu preciso do meu semelhante. Por exemplo, eu tenho minha casa, posso cuidar da minha casa, mas eu não posso cuidar da manutenção das ruas.
não tenho como eliminar ou fazer com que os lixos sejam recolhidos. Né? Então precisamos de outros irmãos que se predisponham a fazer isso. Assim como preciso dos médicos, preciso de alguém que seja enfermeiro, preciso de alguém que cuide de mim, porque eu não posso fazer isso sozinho. Né? Preciso dos meus semelhantes. Essa convivência é essencial para que nós possamos ter uma vida organizada, uma vida em que nós possamos ter atendida às nossas necessidades, apesar dos excessos que existem dentro desses processos, em que muitas vezes as pessoas usam algumas capacidades para ganhar dinheiro, ou seja, ganhar dinheiro, eu quero dizer, explorar o outro, né, nas suas necessidades ou tirar proveitos. Esses indivíduos são indivíduos ainda imaturos, que ainda não perceberam que as regras da vida nos levam a expiar aquilo que nós desviarmos do caminho. Né? Isso está bem colocado no nosso Evangelho e é trazido por Jesus. Ah, mas como assim trazido por Jesus? Onde você viu isso? Quando Jesus está no Getsemane, Pedro pega uma espada, desembainha a espada e corta a orelha de Malco. Jesus imediatamente lhe diz. Ele recompõe a orelha do soldado Malco e diz para Pedro que aquele com a espada fere, com a espada será ferido. Desde causa e efeito. Então, Jesus já vem nos informando em relação a esses processos, fazendo com que seja construído em nossa mente a ideia de que a vida tem um retorno. Como assim a vida tem um retorno? Como vou voltar à vida? No colóquio como Nicodemos ele já diz isso. Deverá nascer da água e do Espírito. Né? Então, Nicodemos ainda fica meio assim, ele fala assim, como Senhor? Como sendo velho, poderei voltar ao ventre, à barriga de minha mãe. E Jesus então diz, olha, você é mestre em Israel, não sabe isto? Né? Depois, logo mais na frente, ele vai dizer diante de Pilatos, meu reino não é? O reino de Jesus não é deste mundo, de onde é? Na casa do meu pai há muitas moradas. Onde seriam essas moradas? Será que Jesus estaria falando de algo material? Das nossas casas? Dos nossos bens? Né? Mas como Jesus poderia estar falando das nossas casas, dos nossos bens, se ele estava prestes a perder a vida? Né? Porque ele iria ali diante daqueles fatos ser crucificado, perderia a vida. Então ele não poderia estar refletindo ou relatando para nós fatos materiais. Quando depois da crucificação, passado algum tempo, Jesus, os discípulos e apóstolos estavam reunidos numa casa fechada, totalmente fechada, porque eles estavam com medo dos judeus, porque haviam já nesse processo iniciado a perseguição aos discípulos e apóstolos de Jesus, e estavam com muito receio, com muito medo, e estavam fechados dentro da casa. Eis que de repente ao centro deles surge Jesus. Jesus aparece. Olha, se as portas estavam fechadas, se as janelas estavam fechadas, por onde entrou Jesus? Está no próprio Evangelho. Então nós percebemos que Jesus, em todos os momentos da sua passagem, da passagem do Evangelho, vai falar-nos desta questão da imortalidade da alma, da sobrevivência, da responsabilidade que nós carregamos de um tempo para outro, nos informa em relação às questões das desigualdades sociais, por que nós somos diferentes e por que nós devemos ajudar-nos mutuamente. Se nós já tivéssemos entendido o pensamento cristão, colocado em prática com amor, com respeito aos ensinamentos do Mestre, a fraternidade já haveria sido instituída no nosso meio. Então, muitas das dores que nós temos hoje, muitas das dificuldades que nós temos hoje, nós não teríamos. Né? E é interessante que nós costumamos dizer que muitas vezes
no nosso meio espírita, as dificuldades que nós passamos, nós achamos que são carnes, né? E eu costumo dizer, karma lá, nem tudo é karma, porque muitas vezes é a nossa falta de atenção conosco mesmo, né? E eu estava pensando nisso no nosso centro, alguns dias atrás, e o benfeitor chegou bem próximo de nós e começou a falar a respeito de alguma coisa que inicialmente nós não entendíamos, mas ele dizia o seguinte: meu filho, eu tenho um jumentinho. Eu judiei demais deste jumentinho. Muitas vezes eu castiguei, eu torturei esse jumentinho, né? De modo que o jumentinho ficou, de certa forma, estrupiado. O jumentinho ficou, de certa forma, acabado. O jumentinho perdeu, há certo tempo, o viço, a pele, o couro, começou a surgir as deficiências, as chagas. O jumentinho começou a dar problema na hora de trabalhar. O jumentinho começou a perder o vício, a força. O jumentinho começou a enfraquecer-se. Eu, diante da fala do jumentinho, me lembrei de Francisco de Assis, que Francisco de Assis, certa feita, foi chamado à atenção por Frei Leão em relação às deficiências que ele vinha causando ao corpo físico devido à severidade que ele tratava. E Frei Leão chegou diante de Pai Francisco e disse o seguinte: meu pai, Pai Francisco, o que pensaria o senhor se visse um dono de um jumentinho o maltratar, o esfolar, o judiar desse jumentinho, fazer com que esse jumentinho se enfraqueça? O que faria o senhor, meu pai, diante de tal fato? O que diria o senhor a este indivíduo que assim cuida da sua animagem? Pai Francisco olhou, eu o repreenderia imediatamente. Eu o colocaria no seu devido lugar, porque isso não se faz com o Filho de Deus, com a criação do nosso Pai. Isso não se faz. O Frei Leão, emocionado com a fala do Pai, olha, as lágrimas já escorrendo: Pai Francisco, quero lhe dizer que o Senhor é o que faz, o que maltrata o jumentinho. Pai Francisco, embasbacado, tanto emocionado, olhou e disse: como assim? Frei Leão, onde fiz isso? Não me recordo de ter feito nenhum desses processos com quem quer que seja, ainda mais como um animal, como um jumentinho. Como pode me dizer isso, Pai Francisco? O jumentinho a que me refiro é o vosso corpo. E já não suporta mais as resistências, ou